Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Todo mundo bem? Todo mundo em paz? Honra e glória do Senhor. Queria conversar um pouco sobre Naamã, um homem que pode nos ensinar muito com tudo aquilo que ele passou, tudo aquilo que ele representa na Bíblia para cada um de nós. Um homem tão conhecido por todos nós, a gente conhece, a gente muitas vezes canta até a música, né? Quebra o meu orgulho, como Naamã, quero descer as águas. E ele tem muito para nos ensinar. Ele falou muito comigo quando eu estava meditando a palavra, preparando a palavra para ministrar. Falou muito comigo sobre muitas coisas. E eu queria que nós compartilhássemos um pouco. Vou ler só um versículo, está em 2 Reis 5, capítulo 1, só um que nós vamos ler, depois nós vamos discorrendo com o restante. 2 Reis 5, 1. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque ele era, por ele, o Senhor dera livramento aos sírios, e era este homem valoroso, porém leproso. Pode se sentar. A Bíblia descreve um grande homem, respeitado e honrado por muitos, mas ele tinha um pequeno probleminha. Ele era leproso, era doente, tinha uma enfermidade a qual se escondia debaixo de suas armaduras, de suas roupas, a qual ele se sentia envergonhado, se sentia triste consigo próprio, mas na visão de muitos ele era um homem respeitado, honrado. Ele era simplesmente o comandante do exército da Síria. Muitos estudiosos falam que esse exército, se fosse na época de hoje, era como se fosse um exército dos Estados Unidos. Todo mundo tem medo, todo mundo respeita. Ele era um comandante impecável diante dos olhos dos homens. Mas ele tinha um pequeno probleminha pessoal. Ele era doente, ele era leproso. Ele era uma pessoa que, para as pessoas, ele esbanjava poderio, sabedoria, muita força, muita habilidade, mas no seu interior, na hora que ele se desvestia, fosse tomar seu banho, ele olhava para si próprio e via que ele era mais um doente, uma pessoa leprosa, uma pessoa que, diante dessa sociedade de antigamente, até hoje, né, a lepra de hoje, você é meio rejeitado, porque é uma doença feia, é uma doença que causa muito no seu íntimo, causa vergonha, porque você andar com o seu corpo tudo exposto, leproso, cheio de feridas, cheio de chagas, isso se causa para a pessoa muito constrangimento, principalmente para uma pessoa de alto nível, como era Naamã. E eu queria discorrer um pouco do que aconteceu com Naamã, aonde ele chegou, aonde nós podemos traçar algumas comparações para as nossas vidas, que Naamã, pelo menos para mim,
me ensinou muito. Já tinha lido várias vezes, já tinha estudado sobre Naamã, mas quando você pega para ler a palavra do Senhor, você pode ler 20 vezes, 30 vezes o mesmo versículo. Quando você está de coração aberto, as 30 vezes, as 20 vezes, as 50 vezes, fala com você. A palavra do Senhor sempre se renova. Você pode ser o PhD do que for, mas se tiver o coração contrito, o Senhor sempre fala naquela mesma parte, naquele mesmo versículo, naquele mesmo capítulo. Porque o Senhor sempre se renova. O Senhor é mais do que a gente pode imaginar. E a gente nunca vai poder entender quem é Deus em nossas vidas. E Naamã, no seu dia a dia, eles pegam o pessoal de Israel e junto com esse pessoal de Israel tem uma criança. Eles falam que essa menina tinha em torno de 12, 13 anos. Era uma jovem, era uma criança. Vamos falar que ela tem 12 ou que tem 13, tanto faz. A idade não é o ponto principal. É a atitude dela que é o ponto principal. E num desses momentos, essa criança chega para a sua patroa, esposa do Naamã, fala assim: se o meu senhor conhecesse o servo do Senhor, esse homem seria curado. E quando eu me deparei com isso, eu fico pensando assim, uma criança presa por um homem tão poderoso, ela foi ousada em chegar e falar de Jesus, de Deus, para um homem tão poderoso. Cara, o que tem a ver isso com isso? Muito a ver. Quantos de nós, mesmo crianças e mesmo adultos, não temos coragem de falar do Senhor para quantas pessoas, autoridades aí da vida? O fulano de tal é rico demais. Será que eu tenho coragem de falar de Jesus para ele? O prefeito, se você topasse o prefeito, governador, um vereador, presidente da república, quem quer que seja, será que nós teríamos coragem de chegar neles e falar de Jesus para eles? Ou nós iríamos ficar, nossa, ele é o presidente, ele é o governador, ele é o dono da CBM, ele é o rico, não sei das quantas. Quantos de nós não evangelizamos porque nós nos deparamos com as profissões, com aquilo que a pessoa conquistou. Me fugiu o nome aqui. A pessoa é de alto escalão, de alto poder aquisitivo, e muitas das vezes ele não é alcançado por muitas pessoas, porque nós muitas das vezes temos medo de falar com ele. Um patrão da gente, uma pessoa bem influente na cidade. Será que muitas dessas pessoas que são vereadores, são prefeitos, são médicos, são não sei o quê, muitas das vezes não são alcançados porque nós nos calamos diante de quem eles são? Muitos de nós não têm coragem de falar. Muitos de nós não têm coragem de chegar nem num parente amigo da gente para falar de Jesus. O que me admira nessa criança é que ela não quis nem saber. É como se ela chegasse, vamos traduzir para nós aqui, seu Naamã, tem um homem ali, vai lá, se converte, Deus te cura, sem medo do que vai acontecer com ela. Vai lá, existe um homem, a qual conhece um Deus maravilhoso, a qual esse Deus, através do que esse homem for te falar, você vai ser curado. Nós, muitas das vezes, não temos essa ousadia
de uma criança para converter pessoas. Mas o que eu mais gosto é porque Deus sempre tem os seus no meio das circunstâncias. Várias pessoas foram presas, mas Deus tinha uma, que não se envergonhava de quem ele era diante das circunstâncias. Deus tinha uma que podia transformar a vida de um comandante, de uma pessoa que talvez internamente era uma pessoa frustrada, uma pessoa depressiva, uma pessoa com vários problemas psicológicos, por uma doença que ele não tinha como resolver. E precisava de esconder isso dos seus subordinados. Mas Deus sempre tem alguém que possa cuidar de pessoas, evangelizar pessoas. Isso nós precisamos de tentar ser mais essa menina. Já pensou se nós, como cristãos, não só nós batistas, não só nós assembleianos, não só nós presbiterianos, não só os que falam que é cristão, tivesse a ousadia de chegar para o mundo e falar que Deus ama, que Deus cura, que Deus salva, que Deus liberta, como é que esse mundo seria? Em vez de muitas das vezes nós ficarmos trancados dentro do nosso mundinho e Deus é que se vira lá de fora. Quantas pessoas poderiam ser curadas e tratadas, não só fisicamente, mas espiritualmente, mentalmente, do jeito que você pensar, se nós fôssemos mais ousados. Não é fazendo comparação não, mas vou fazendo a comparação para não ter problema de danos morais. Hoje está tudo estranho. Vou falar mais alto aqui para você escutar. Macumbeiro chega no meio de qualquer um e fala assim, eu sou macumbeiro. Eu faço isso. Eu faço aquilo. Eu faço isso. E nós, como cristãos, somos mais 007. Nós escondemos aquilo que nós cremos. Nós parece que temos vergonha de dizer que nós somos cristãos. Nós temos vergonha até se a pessoa chegar perto de você, você é crente? Muitos até gaguejam. Sou com muito orgulho, bate no peito, sou sim, sou cristão com muito orgulho. Eu amo aquilo que eu acredito, eu amo nesse Deus. Nós precisamos ter mais ousadia, igual o pessoal do mundo tem. Nós precisamos de ter mais desejo por vidas, por almas. Mais vontade de pessoas serem transformadas por um Deus que faz. Porque Ele faz. Porque Deus cura. Porque Deus abençoa. Nós devemos sair da nossa mornidão. Nós somos mais mornos do que quentes e frios. Nós somos muito na nossa. Estou aqui. Vou envolver com isso nada. Vou me preocupar com isso nada. Eu ficando na minha, é o que interessa. Enquanto isso, nós estamos vivendo um mundo tão difícil, tão difícil de se caminhar. Mas eu também creio que quando essa menina chegou diante do homem Naamã, eu acho que ela já tinha dado algum testemunho de quem ela era. Eu acho. A Bíblia não diz isso. Porque se ela fosse uma pessoa que hora nenhuma demonstrasse quem era Deus na vida dela, eu acredito que esse homem não dava nem moral para o que ela falou. Porque
Nossa caminhada fala muito mais do que as nossas palavras. As minhas atitudes, o meu jeito de comportar, o meu jeito de agir, o meu jeito de se portar, fala muito mais do que palavras. Eliseu, quando passava lá perto da senhora, vejo que esse homem é um homem de Deus. Lá em Atos dos Apóstolos fala assim, eles foram chamados cristãos pelas primeiras vezes, não foi porque eles bateram no peito e falaram, eu sou cristão, não. Foi porque eles, com as atitudes deles, com a forma deles, as pessoas identificaram, opa, que povo, ele é um povo diferente. Mas nós estamos nos tornando muito, não é mundano, nós estamos deixando o mundo nos moldar. Não sei se é a circunstância, se é o aperto, se é a dificuldade do mundo, se é o que o mundo está atravessando, mas a própria Bíblia diz que a fé de muitos se esfriaria no final dos tempos. E vai se esfriar mesmo. A fé de muitos vão se esfriar. Muitos vão não estar nem aí. Muitos não vão ler mais, muitos não vão orar mais, muitos não vão buscar mais a presença do Senhor. Isso é bíblico. Mas não é porque é bíblico que nós vamos nos acomodar também. Não é porque é bíblico que nós vamos deixar de falar desse Deus maravilhoso. Que Ele vai voltar, Ele vai voltar. Que as pessoas vão se esfriar. Mas que não seja frio por causa minha. Que eu possa incentivar mais e mais pessoas a crer nesse Deus maravilhoso. Acreditar que esse Deus realmente Ele cura, Ele salva, Ele liberta, Ele busca, Ele conduz, Ele dirige e Ele faz tudo. Mas uma das coisas que me chama muita atenção de Naamã, está lá no verso 9 e 11, do 2 Reis 5. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer, vá, lava-se 7 vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo, eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria de pé o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Você vê que ele escutou a menina, ele foi atrás de Eliseu, só que como muitos vão com segundas intenções, porque os versículos de cima falam que ele pegou seus carros, encheu de presentes para tentar agradar Eliseu. E o pior de tudo, quando ele chegou lá para Eliseu falar algo para ele, que ele veio com expectativa, Eliseu nem lá na porta saiu. Ou seja, Eliseu nem o recebeu. Só mandou um servo lá e fala para ele, dá uma de ponta na água lá, 7 vezes. Ele vai ser curado. Pensa bem para um homem poderoso igual Naamã, um homem rico, respeitado, todo mundo baixava a bola para ele, todo mundo carregava ele, chega perto de um profeta, o profeta nem o recebe. O profeta, cara, vai lá, tem um rio Jordão ali, ó, você vai lá, mergulha 7 vezes, sua pele vai ser curada. Ali Deus já estava quebrando, moendo Naamã. Porque ele chegou cheio de autoridade, olha o que ele fala no verso 11. Eu estava certo de que ele iria me receber. Ele invocaria de pé o nome do seu Deus para me curar. E depois ainda vai colocar a mão sobre mim. Ou seja, quantos de nós vamos atrás de alguma coisa relacionada a Deus
e nós já programamos tudo aquilo. É porque eu vou chegar e eu vou fazer isso, e o fulano vai fazer aquilo outro, e Deus quebra tudo aquilo que você pensou. Faz tudo diferente daquilo que você sonhou e imaginou que ia acontecer. Foi o que aconteceu com Naamã. Vou chegar lá, carro cheio de presente, vou dar os presentes para Eliseu, ele vai orar por mim, vai pôr a mão por mim, vai me levantar, vai me receber, vai me abraçar, porque eu sou um homem importante. E Deus falou, opa, essa arrogância sua, ele nem vai te receber. Já vou começar a te quebrar na chegada. E ele ficou frustrado. Ele não quis nem me receber. Quantos de nós somos desafiados a descer do nosso orgulho? Ah, porque eu sou doutor de não sei o quê, eu tenho que ser tratado igual. Ah, porque eu tenho tantos estudos de não sei da onde, e eu quero ser tratado dessa forma. Tem que ter um lugar reservado para mim, tem que ter isso para mim, tem que ter isso vale para o mundo que nós vivemos. Para o mundo que nós vivemos, nós vamos ser aplaudidos, vale o que você tem. Na verdade é essa. No mundo que a gente vive, o que você tem, o que você consegue, aquilo que você prova, é o que vale. Mas para o mundo espiritual, para o mundo de Deus, nada vale. A faculdade que eu tenho, diploma que eu tenho, estudo que eu tenho, para Deus não resolve nada. A Bíblia, nós temos um louvor, né, que fala assim, que eu diminua e que ele cresça. É que eu diminua mesmo. E quanto mais diminuído eu estiver, que ele mais cresça. Ou seja, diante de Deus nós não devemos nos exaltar. Diante de Deus nós não devemos, porque eu sou isso, eu sou aquilo outro. Meus irmãos, diante de Deus nós somos todos iguais. Diante de Deus não tem o melhor, o pior, o mais ou menos, o mais bonito, o mais feio, o mais preto, o mais branco, o mais gordo, o mais magro, não tem. A Bíblia diz que ele morreu por todos. Não morreu só para os branquinhos, para os pretinhos, para os gordinhos, para os magrinhos, para os altos. Não, ele morreu por todos. Não interessa quem nós somos. Interessa quem ele é em nós. Interessa quem ele é em nossas vidas. Não interessa meu cargo, minha posição, meu estudo, meu irmãos, nada. Naamã já começou sendo moído e triturado já de cara. Já de cara Eliseu, opa, irmão, vai lá, dá uma de ponta na água lá e vai estar resolvido. É assim. Não adianta nós chegarmos com arrogância demais diante do Senhor. Ah, porque eu vou ser recebido, porque chegou o prefeito, porque chegou o governador. Meu irmão, aqui na casa do Senhor nós somos todos iguais. Aqui na casa do Senhor nós somos servos. Diante da presença do Senhor nós somos ovelhas. Diante da presença do Senhor nós somos, Senhor, eis-me aqui. Isso é tão sério que o Senhor, quando estava aqui na terra, ele, o dono do mundo, ele ajoelhou na frente dos 12, falou, me dá os pezinhos de vocês, eu vou lavar. Pé todo sujo, não sei se tinha frieira, se não tinha, mas tinha, fedendo devia estar, porque não tinha tanta higiene que a gente tem. Ele bateu o joelhinho no chão, foi lá lavar os pezinhos dos outros. E Pedro, não, você não vai fazer isso não, porque, Pedro, um dia você vai entender. Nós estamos aqui para servir. E não para ser servido. Nós estamos aqui para servir pessoas. Quanto mais autoridade eu tenho, mais obrigatoriedade de servir eu tenho. Mais responsabilidade
nas minhas costas de servir é que eu tenho. E o Senhor ainda disse: um dia, Pedro, você vai entender por que eu estou fazendo isso. Eu não tenho que ser, nós temos que cuidar de pessoas. Nós temos que fazer com que as pessoas conheçam quem é Jesus. Sem arrogância, sem maltratar, sem discussão, mas com amor, com respeito, sendo humilde. Lá igual no verso 11 que eu disse. Ele nem me recebeu. Eliseu nem saiu aqui de fora para me ver. Aqui começa o nosso reconhecimento de quem nós somos diante da presença do Senhor. Você quer receber bênção do Senhor? Seja humilde. Deixa seus títulos, sua sabedoria, aquilo que você fez, para você. Diante do Senhor, nós devemos baixar nossa bolinha e: Senhor, eu estou aqui. Eu estou aqui porque eu preciso do Senhor, Pai. Eu estou aqui porque está difícil a carga, está difícil esse momento que eu estou atravessando, mas só o Senhor pode me ajudar. Segundo Reis 5:13. Aí vem os servos e fala assim para ele, para Naamã: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz para se lavar e seja purificado. Até aqui ele ainda estava resistente. Mas aí vem os seus amigos, seus servos, falou: Naamã, vai lá, cara. Se ele tivesse pedido para você ofertar, para você fazer tantas coisas bonitas, você não fazia? Ele falou para você fazer uma coisa tão simples. Vai lá e mergulha. Quebra o seu orgulho. As coisas do Senhor, na maioria das vezes, são coisas simples para mim e para você. Nós aqui dificultamos, nós que queremos fazer, não é que nós devemos fazer relaxadamente. Nós devemos fazer bem feito. Mas não é aquele estrondoso que Deus vai... Não. Eu vejo muito mais Deus agindo naquelas igrejinhas que está debaixo de... que a gente vê, o cara acaba de montar uma igrejinha, debaixo de uma árvore, do que as mega templos que... parecendo, não sei o que... Gente, é muita honraria naqueles templos. Eu já participei. Infelizmente, vi coisas assim que nojentas. Que Deus não estava lá. Lá estava um homem e todo mundo virado para aquele homem. Já cansei de ver isso. E era muito triste isso. Homem acabar de pregar, obreiro vir cercar ele no meio só de crente, cercar para ninguém chegar perto do cara e levar ele lá de fora para pôr ele dentro do carro, com medo de alguém tocar no cara, parecendo uma celebridade, parecendo que é... Aí você vai nessas igrejinhas simples, humilde, onde tudo é todo mundo, tudo é Deus, é por Ele, para Ele e por Ele que são todas as coisas. Tudo é por Ele, tudo é para Ele, tudo aponta para Ele. Tudo que nós devemos fazer, tudo que nós devemos cultuar é para Ele. Nós devemos ser muito humildes sobre tudo aquilo que Deus tem para fazer para nós. E muitas das vezes, meus irmãos, está lá em verso 14,
Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Processo para chegar num propósito. Para mim, uma das coisas mais difíceis que tem para nós chegarmos no propósito de Deus é atravessar para chegar no processo é atravessar o propósito. Porque não é fácil. Aquele processo para você se moldar para aquilo que Deus quer, não é fácil, gente. Muitas das vezes nós paramos no meio do caminho. Você acha que Naamã pulou a primeira vez no rio lá, ele saiu, ele olhou a pele dele do mesmo jeitinho. Olhava para as pernas, tudo do mesmo jeitinho, e falou assim, e aí? Aí chega outro e fala, cara, é 7 vezes. Nossa, mas podia ter pelo menos diminuído uma. Não, meu irmão. Às vezes o nosso processo vai ser doloroso chegar no propósito de Deus. E nessa caminhada de você chegar nesse propósito que Deus tem para a minha vida e para a sua vida, vão aparecer muitas pessoas que te tiram do caminho. E que me tiram do caminho. Porque, pensa bem, Naamã está lá, deu o primeiro mergulho, levantou, chega o linguaru de plantão, né? Porque isso é que mais tem. Rapaz, você vai ficar tomando banho até que hora? Sua pele está do mesmo jeitinho, ó. Você vai continuar fazendo esse papel de bobo aí até quando? Quantas vezes nós viemos para a igreja e nós somos confrontados? Rapaz, você vai lá hoje de novo? Você vai orar hoje? Vamos para isso, vamos para aquilo outro. Você vai jejuar? O que você vai fazer no monte? Você ora? Para. Você nunca escutou isso não, gente? Pessoa querendo te desanimar da sua fé, principalmente jovens. Um jovem desse que fala na faculdade, que está indo para a igreja, 99, tira sarro do céu, não é? 99. O que é que você vai fazer lá, João? Agora nós passear, nós farriar, tanto de menina, tanto de não sei o quê, é droga, é mais não sei o quê. Meu irmão, para tirar nós do propósito lá na frente, nessa caminhada aqui, ó, tem mais gente para te tirar do meio do caminho do que para te ajudar. É muitas pessoas que querem te desanimar. E o pior de tudo, muitas das vezes é dentro das nossas próprias casas. Própria gente da nossa família. O que você vai fazer lá, cara? Nós fizemos festa, fizemos passagem de ano aqui, ó. Quantas pessoas foram confrontadas? Cara, você vai passar final de ano, você vai largar a sua família, a festa que nós estamos fazendo aqui, para você ir lá? E muitas das vezes nós não fomos. Muitas pessoas não foram passar diante do Senhor. Não porque ia deixar a sua família, não. É porque deu ouvido para aquela pessoa que não queria que você estivesse aqui. Vão no domingo, eu conheço pessoas, amigos, que a hora dele vir para o culto no domingo, chega parente. Porque o cara nunca se posicionou, falou assim, 19 horas, no domingo é dia de eu ir para o culto. Mas como a pessoa nunca se posicionou, aqueles amigos, aqueles parentes, aqueles povo do mundão, chega 6h30. E muitas das vezes nós não falamos nada, ficamos calados, com vergonha de contrariar a pessoa que foi lá. As pessoas têm que saber o nosso dia de culto, nosso dia de adoração, o nosso dia de comunhão com a palavra do Senhor, nosso louvor. As pessoas têm que saber. As pessoas têm que saber que nós temos um tempo nosso com Deus. Nós temos que deixar bem claro para as pessoas, meu irmão, você pode até ir lá, mas tal hora, se você quiser ir comigo, bora. Agora, se você não quiser, você fica aí que eu estou indo.
prioridade, busca do Senhor, entrega para Ele aquilo que você tem de melhor. O que é? Sua vida. Então, o nosso processo para buscar a presença do Senhor não é fácil, meu irmão. Quem falar que é fácil, não, é fácil demais, meu irmão, é o cara mais mentiroso que tem. É difícil. É ou não é, João? É difícil, gente. Cumprir o propósito de Deus em nossas vidas é por muita fé, por muito amor naquilo que Deus tem para cada um de nós. É acreditar que isso que eu estou fazendo, isso que nós estamos fazendo, isso que nós estamos buscando, é por algo muito melhor. Isso vem através da sua fé, da minha fé. Almejar aquilo que nós não vemos ainda. Fé é isso. É você acreditar naquilo que você não vê. É um trem maluco? É. Como é que eu vou acreditar naquilo que eu não vejo? Sendo que nós somos tão materiais, nós gostamos de pôr a mão, nós gostamos de enxergar, nós gostamos de ver. Nós somos muito difíceis de acreditar naquilo que nós não vemos. Isso é natural do ser humano. É muito difícil isso mesmo. Acreditar em algo que eu não estou vendo, que eu vou ver ainda, que vai acontecer, é muito difícil. Mas isso é fé. É acreditar que lá na frente Deus tem algo muito especial, muito melhor, muito mais maravilhoso do que tudo isso que nós estamos vivendo. Que nenhum olho viu aquilo que Deus tem preparado para nós. Por mais que você pense numa coisa maravilhosa aí, uma viagem, um carro, um passeio, por mais bonito que você veja, seu olho ainda não viu. Às vezes, até esses dias, Deus nos abençoou que nós fomos viajar, e quem já viajou de avião aí, a hora que ele estava por cima das nuvens, e estava no pôr do sol, eu estava olhando aquele trem junto com a Cláudia lá, a gente chegou a chorar. O trem mais lindo do mundo. Você fala, cara, olha que trem mais lindo. E aquilo ali que você viu não é nem que nós vimos não é nem um pinguinho daquilo que Deus tem preparado para nós. Então é fé, é acreditar no Senhor, que Deus faz, que Deus cura, que Deus vai cuidar de nós, independente das circunstâncias que nós estamos atravessando. Perseverança. Você acha que na hora que Naamã estava tomando um banhozinho dele lá e veio levantando, você acha que ele não pensou em desistir? Como muitos de nós já pensaram em desistir, meus irmãos. Quantos de nós já pensou em, cara, não aguento mais, vou chutar o balde, vou parar porque... Quantos de nós já pensamos isso? Eu já pensei isso, gente. Ai, Ricardo, você está falando isso, você não tem vergonha? Não, meu irmão, nós somos seres humanos. Quantos de nós já pensou em abandonar mesmo, em parar? Porque o fardo está pesado, as lutas estão difíceis, não está fácil conduzir. Mas por que muitos de nós não parou? Porque a nossa esperança não está aqui. A nossa esperança está em Cristo. A minha esperança está no Deus maravilhoso. Pode passar o que for, ficar triste, vamos ficar, vamos. Vai ter dia que a gente não vai estar bem, não vai estar bem. Mas o que nós não podemos perder é a perseverança naquilo que Deus tem para cada um de nós, meus irmãos. Naamã só foi curado fisicamente, para nós vemos, porque ele perseverou, ele se humilhou, ele buscou, ele obedeceu,
Mas o mais importante não foi Naamã ter sido curado. Mas o mais importante foi Naamã ter sido transformado. Porque cura, meu irmão, é o trem mais fácil que tem. Deus pode curar qualquer um. Quantas pessoas foram curadas no Covid? Quantas pessoas são curadas de câncer? Quantas pessoas são curadas de acidente? Quantas pessoas são curadas e... Meu irmão, o cara virou as costas, não quer nem saber de Deus. O cara hoje, ele bateu a poeira, levantou e falou assim, até a próxima. É muitas pessoas que se viraram as costas para Deus depois de uma cura, porque ele foi só curado e não transformado. A parábola dos 10 leprosos é nítida disso. Chega os 10, chorando, pedindo pelo amor de Deus, e nós precisamos, que nós não estamos aguentando mais, estou sofrendo, igual a pessoa que está sofrendo na cama do hospital. Porque agora eu vou fazer tudo promessa, eu vou doar tudo que eu tenho, eu dizimo, eu oferto, eu não saio do culto, o cara promete tudo que você imaginar. Aí Jesus fala assim, vai lá 6:10, pode ir. No meio do caminho eles foram, olhavam um para o outro, rapaz, você está ficando bom, ou eu também, estou ficando bom. Aí um lembrou, cara, foi aquele homem lá atrás, que fez nós ficarmos bom. Vou voltar para agradecer. Os outros 9 quis saber de Jesus, meu irmão. Agora eles estavam com a cura. Aquilo que eles buscavam diante de Deus, cura. Aquilo que muitas pessoas buscam diante de Deus, o que é? Emprego. Muitas pessoas buscam diante de Deus o que? Dinheiro. Muitas pessoas buscam diante de Deus uma oportunidade. Isso Deus pode dar? Lógico que pode. Só que um reconheceu, opa, deixa eu voltar lá atrás. E dizer para aquele homem que falou para nós, íamos andando, que nós íamos ser curados. Aí o Jesus pergunta assim, mas vocês não eram 10? Cadê os outros 9? Ou seja, a maioria vão virar as costas para o Senhor. A maioria das pessoas que são curadas, são tratadas, são abençoadas, são cuidadas, viram as costas para Deus. A maioria das pessoas são ingratas. Por tudo aquilo que Deus faz, por tudo aquilo que Deus é na vida deles. São ingratas mesmo. São pessoas que pegam a bênção, põem dentro do bolso e tchau. Todas as igrejas que existem, todas, se as pessoas fossem gratas por tudo aquilo que Deus fez, estariam lotadas. Todas as igrejas. Não caberia todas as pessoas que Deus abençoou. Mas a maioria das igrejas estão vazias. Porque, infelizmente, a grande maioria vira as costas para Deus. A grande maioria só quer atrás de bênção. Não quer atrás do dono da bênção. A gente fica vendo uns videozinhos tão xarope. 1 minuto com Jesus ou 1 milhão na sua conta. É uns trem tão bobo que parece que é para desafiar a nossa fé. É 1 milhão com Jesus, 1 milhão, um minuto com Jesus. Para, meu irmão. Uma comparação boba, idiota, para ganhar like. Tudo que nós devemos ter e querer é Jesus Cristo em nossas vidas. O resto, as outras coisas vão vindo, vão chegando, vai se acrescentando. Eu já falei algumas vezes e vou retornar a te falar. Nós que interrompemos as nossas bênçãos de Deus em nossa vida. Nós somos o principal bloqueador de bênçãos e milagres nas nossas vidas. Não é o Zé, não é o Mané, não é o Joaquim, não é o Pedro, é eu. As bênçãos de Deus não chegam na minha vida porque eu não sou digno de receber elas.
Porque Deus sabe que muitos aí vão receber e vai embora. Poucos vão receber e, Senhor, eu estou aqui. Poucos vão receber e falou, Senhor, eu sou servo do Senhor para o resto da minha vida. Aí Eliseu, Naamã, né? Ele vira para Eliseu e fala assim, não há, lá em verso 15, agora eu sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Agora eu sei que não existe outro Deus, a não ser o Deus de Israel. A cura não foi cura física, a cura foi cura interior, cura espiritual. Transformou uma pessoa idólatra num cara adorador de Deus. Transformou uma pessoa que adorava vários deuses. Hoje ele reconhece que o único Deus é o Deus de Israel. Porque ele foi transformado não só por fora, mas ele foi transformado por dentro. E para terminar, nós temos o lado triste dessa história, que é o verso 25 a 27. Então, entrou e apresentou-se ao Senhor Eliseu, e este perguntou, onde você esteve, Geazi? Geazi, que era servo de Eliseu, respondeu, não fui a lugar nenhum. Mas Eliseu lhe disse, você acha que eu não estava com você em espírito, quando o homem desceu da carruagem para encontrar-se com você? Este não era o momento de aceitar prata e nem roupas, nem cobiçar olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas. Por isso, a lepra de Naamã atingirá você e os seus descendentes para sempre. Então Geazi saiu da presença de Eliseu já leproso, parecido com a neve. Nós vimos um homem que saiu de uma lepra, porque era um cara orgulhoso, um cara arrogante, um cara que precisou de ser humilhado para receber as bênçãos do Senhor. Mas por outro lado nós vemos um homem que andava junto com Eliseu, ganancioso, e que foi atrás daquilo que Eliseu recusou, em troca da bênção que Naamã ia receber. Nós devemos tomar muito cuidado com o que nós fazemos com as bênçãos do Senhor. Muitas e muitas pessoas negociam, vendem orações. Se a gente vê, me dá tanto que eu oro por você, me dá tanto que eu jejuo por você. Eu cansei de ver isso na internet. Profetas que vendem orações, negociam bênçãos. E Geazi é o exemplo disso. Eliseu não quis nada em troca daquilo que Deus ia fazer na vida de Naamã. Mas Geazi, pelo contrário, queria tudo em troca de uma cura de alguém. Nós devemos tomar muito cuidado com o que nós fazemos com aquilo que Deus nos dá. Orar por interesse, jejuar por interesse, cuidar das pessoas por interesse, fazer isso ou fazer aquilo outro porque eu vou receber alguma coisa em troca. As coisas do Senhor é do Senhor, as vidas das pessoas é do Senhor, as ovelhas são do Senhor, suas famílias são do Senhor. Nós não devemos negociar a bênção, nós não devemos negociar as coisas que vêm do céu. Nós devemos fazer igual a Eliseu. Vou orar sim, vou jejuar sim,
Vou pagar um preço por você, sim. Porque um dia Jesus pagou um preço por minha vida. Agora eu vou jejuar por você, sim. Vou pagar um preço por você, sim. Mas se eu receber X, se eu receber Y, se eu tiver isso em troca, eu não vejo Deus nesse negócio. Uma coisa é você ser abençoado. Outra coisa é você ir atrás de recursos em troca de bênção. Você fazer algo por alguém e a pessoa depois te agradecer por algo, fica a critério se eu aceitar ou não. Mas desde que o seu coração não tenha feito aquilo, pensando já em alguma coisa. Porque os nossos corações é enganoso, meu irmão. Mas Deus sonda os nossos corações, sonda as nossas mentes, sonda o nosso pé, nosso joelho, nosso cotovelo. Deus sabe de tudo. Não negocie valores. Não negocie princípios. Leve a sério tudo aquilo que Deus faz e fez por cada um de nós. Que você se humilhe cada vez mais diante do nosso orgulho. Ah, Ricardo, eu não sou orgulhoso. Só de você pensar isso, meu irmão, você já é orgulhoso. Uns são muito orgulhosos, outros são poucos. Mas todos nós temos um pouquinho de orgulho. Deixa Deus quebrar. Deixa Deus moer os nossos orgulhos, as nossas soberbas, as nossas que nós achamos que somos demais. Vamos entender que nós somos alguma coisa no Senhor. Aquilo que Deus nos deu é para nós compartilharmos, é para nós conduzirmos mais pessoas na presença do Senhor. Eu queria que você orasse. Gustavo vai louvar. E você, se quiser ajoelhar, você ajoelha. Se quiser correr, você corre. Se quiser dar 10 voltas, que volta que você dá. Faz o que você quiser, mas é você e Deus. Peça para Deus te mudar aquilo que precisa ser mudado na sua vida. Para Deus retirar de você todo orgulho, toda vaidade, tudo aquilo que não agrada ao Senhor. O Senhor quer pessoas contritas de coração. O Senhor quer pessoas que o servem de gratidão, de graça, de misericórdia. Que você tenha um momento íntimo com o Senhor diante desse louvor. Se você quiser cantar, você canta. Se você quiser adorar, você adora. Se você quiser simplesmente orar, você ora. Aproveite esse momento para você ser um pouco de Naamã e ser um pouco dessa menina, a qual vai ganhar mais vidas e mais vidas diante do Senhor. Que nós possamos ser mais Naamãs também. Quebrar o nosso orgulho, quebrar a nossa vida, moer o nosso pensar, o nosso falar, o nosso agir. Adore a Ele, vai. Busca a presença dEle. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar como as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar
quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar como as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor, Senhor. Isso, cante, vai, adorem. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder, Senhor. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Pai, aqui nós estamos, Senhor, diante da sua presença, Senhor. Quebra, Senhor, moe, Senhor, os nossos orgulhos. Nós queremos ser limpos cada vez mais, Pai. Nós queremos ser mais íntimos do Senhor. Quebra, Senhor, toda barreira que nos impede, Senhor, de nos aproximarmos de Ti, Senhor. Quebra de nós, ó Pai, tudo aquilo que nos afasta do Senhor, ó Pai. Nós só queremos, ó Pai, ser pessoas, ó Pai, mais fiéis ao Senhor. Pessoas ao qual onde nós estivermos, ó Pai, o Senhor pode contar conosco, Pai, onde nós estivermos. Contar comigo, contar com cada um de nós que está, Senhor. Para que o nome do Senhor seja exaltado, glorificado, Senhor. Para que mais e mais pessoas sejam transformadas, mais e mais pessoas venham conhecer ao Senhor, ó Pai. Dê-nos, ó Pai, a ousadia dessa criança, dessa menina, Senhor, de chegarmos em autoridades, em pessoas de alto escalão, Senhor, para podermos falar de Ti. Podemos falar de Ti em qualquer lugar que nós estivermos. As pessoas poderem olhar para nós, ó Pai, ver o Teu carinho, o Seu amor, Pai. Vermos pessoas fiéis ao Senhor, ó Pai. Usa-nos, ó Pai, onde nós estivermos. Assim conforme nós estivermos, ó Pai, em qualquer lugar, Senhor. Cuida de cada um de nós, Pai. Eu sei que muitas das vezes as lutas, as dificuldades, ó Pai, nos bloqueiam, Senhor. Nos interrompem de chegarmos a um propósito que o Senhor tem em cada um de nós, Pai. Mas nos ajude, Senhor, a atravessar esse processo, a atravessar esse deserto, que muitas das vezes, ó Pai, é muito pesado para nós suportarmos, ó Pai. Mas o Senhor venha nos ajudar, Senhor, a descansar no Senhor, nos Seus braços. Venha, Senhor, colocar sobre nós, ó Pai, o fardo que é do Senhor, Pai. Troca os fardos, ó Pai. Tira esse fardo pesado de cima de nossos ombros. Coloca o fardo que é do Senhor, que é leve e suave, Senhor. Coloque em nós, ó Pai, espírito de ousadia, espírito de temor, espírito de comunhão, Pai. Nós só queremos, ó Pai, tudo aquilo que vem do Senhor, ó Pai. Que verdadeiramente o reino do Senhor venha sobre nós aqui nessa terra, Senhor. Que nós possamos ser dignos, ó Pai, de ser chamados filhos, de sermos chamados, ó Pai, filhos do Senhor, ó Pai. Das pessoas poderem olhar para nós ali, vai andando um cristão, uma pessoa que serve ao Senhor, ó Pai. Ajuda-nos, ó Pai, a fazer a vontade do Senhor aqui nessa terra, Pai. E retire de nós, ó Pai, tudo o empecilho, Pai. Tudo aquilo que está dificultando, Pai, a Te servir. Aquela preguiça, aquela mornidão, Senhor, de acordar de madrugada, Te buscar, Senhor. De buscar em oração, de buscar na leitura da palavra, Senhor. De buscar no relacionamento com o Senhor, ó Pai. O Senhor venha nos fortalecer, o Senhor venha nos ajudar, Senhor. É só o Senhor, Pai, que possa nos ajudar, Senhor. Nós, como seres humanos, nós não conseguimos fazer aquilo que é do agrado do Senhor, ó Pai.
Mas o Espírito Santo do Senhor, Pai, vem nos fortalecer, vem nos ajudar, vem nos dar graça, vem nos dar paz, vem nos dar misericórdia, Pai. Muito obrigado, Senhor, por esse momento que nós passamos aqui diante da sua presença, Senhor. Muito obrigado por mais um dia que passamos, ó Pai, podendo te adorar, te exaltar, Pai, ser edificados através do Senhor, através da sua palavra, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Que nós possamos, ó Pai, dormir em paz, cada um de nós, ó Pai. Que o Senhor possa cuidar das pessoas enfermas, as pessoas que estão nos hospitais, estão doentes nas suas casas, ó Pai. Que o Senhor visita cada uma delas, visita os presídios, ó Pai. Cuida de cada um, Senhor. Cuida dos nossos familiares, nossos amigos, ó Pai. Nós te entregamos todos o mundo na sua presença, Senhor. Muito obrigado por mais essa oportunidade, Senhor, de estarmos na sua presença. Nós te adoramos, te bendizemos e te amamos, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor William.